Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um Acordo Legal. Ligue 32 1789 15 e regularize a sua situação financeira. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. No ar mais um programa Sala de Opinião e nosso assunto de hoje é terapia ocupacional. Por isso convidamos a coordenadora do curso de terapia ocupacional da Finca, professora Elisete Moreira. Bem-vinda, professora. Obrigada, doutor. Estamos aqui para falar um pouco sobre terapia ocupacional. A terapia é algo fascinante e de uma importância muito grande. Mas eu gostaria, professora, que a senhora, pela experiência e pela importância que a senhora sempre deu à terapia ocupacional, e que a senhora falasse um pouco do que é ser um terapeuta ocupacional. Como a senhora se sente coordenando o curso de terapia ocupacional e o que é ser um terapeuta ocupacional? Ser um terapeuta ocupacional é de uma importância, de uma relevância muito grande e nos traz assim uma grande satisfação, porque a profissão de terapia ocupacional, a prioridade da terapia ocupacional é devolver a autonomia e independência às pessoas que por algum motivo perderam a sua independência, autonomia para realizar as coisas simples da vida, como escovar os dentes, pentear o cabelo, tudo que a gente faz que é no automático. Existem pessoas que têm essa dificuldade e é nesse sentido que a terapia ocupacional trabalha e é muito gratificante, tanto no sentido da reabilitação, quanto no sentido que o senhor me fez a pergunta de estar coordenando esse curso. Nós temos alunos maravilhosos, alunos que estão aí despontando no mercado, e isso é muito gratificante. O que fez a senhora escolher a terapia ocupacional, professora? Qual foi a motivação? Porque nós sabemos que nem todas as pessoas estão preparadas para graduar, né, num curso tão importante, que muitas vezes acho que é tão irrelevante, mas tem uma relevância tão grande que as pessoas, talvez no dia a dia, não conseguem mensurar o tamanho da importância dessa profissão. Por alguma experiência pessoal, eu tive muito contato com pessoas que necessitavam do atendimento e pessoas que usufruíam do atendimento de terapia ocupacional. Foi quando eu tive assim, um despertar
e um interesse muito grande pelo curso. Porém, não estava ao meu alcance na época, porque no local em que eu residia não existia, né, essa nossa vantagem de estarmos aqui em Porto Velho e termos a finca com terapia ocupacional. Que é a única faculdade no estado, né? Exatamente, a única faculdade. E a partir daí, quando eu tive a oportunidade, quando chegou a terapia ocupacional aqui em Porto Velho, eu tenho orgulho de falar que eu sou filha da finca, eu faço parte da primeira turma de terapia ocupacional da finca. Que bom, professora. Então, como que a senhora define terapia ocupacional? O que é terapia ocupacional? Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, que trabalha em tudo que se diz ocupação humana, né? Como eu já pontuei, coisas simples da vida. Terapia ocupacional trabalha nessa questão da ocupação humana. Tanto faz contexto social, reabilitação física, neurológica, social. Então, esse é o foco da terapia ocupacional. Então, somos da área da saúde e trabalhamos em prol da independência nas ocupações humanas. Interessante é que se observa que em vários concursos que são lançados pelo Brasil afora, principalmente da nossa região, está lá terapia ocupacional, vagas para terapia ocupacional, para terapeutas ocupacionais, e não surge quase ninguém, né? É um curso novo, praticamente novo, né? E que com um vasto campo aí aberto para as pessoas poderem realmente exercer, né? Sim, com certeza. Nesse último concurso que teve, creio que há uns 2 anos, 1 ano e pouco atrás, todos os formandos, as pessoas, os formandos, todos os nossos alunos, ou seja, todos os que passaram no concurso são egressos da finca. Passaram 18 alunos. Que beleza. Alunos não, já egressos, né? Então é um orgulho para a gente essa questão de poder proporcionar isso, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da terapia ocupacional na abordagem da deficiência intelectual. Bom, a deficiência intelectual, ela surge lá no neurodesenvolvimento. Ela não surge do nada, né? Não é alguma coisa adquirida. Então, lá, desde a concepção, então a criança ela já nasce com uma deficiência intelectual. Existem aí vários níveis da deficiência intelectual. A leve, moderada, grave e a profunda. E a terapia ocupacional, ela vem trabalhar em todos esses níveis. Porém, quanto antes iniciar esse acompanhamento com a TO, que eu gosto até de falar terapia ocupacional e também TO, porque é muito conhecido como TO. Essa criança ela vai ter uma possibilidade maior de desenvolvimento. Porque a deficiência intelectual, normalmente ela traz consigo o atraso cognitivo. E a terapia ocupacional, através de atividades, ela vem trabalhar essa criança para que ela se desenvolva. Mas que atividades? Às vezes a gente ouve um pai que não tem conhecimento, eu sempre gosto de pontuar para os pais. O que é a terapia ocupacional antes que ele entre em atendimento na clínica? Porque a partir do momento que eles entendam o que é a terapia ocupacional, a gente vai ter um maior êxito, porque nós precisamos da família, né? Como nosso aliado nos atendimentos. Senão os resultados não serão os mesmos. São 30 minutos com a gente, 23 horas e meia em casa. E aí a terapia ocupacional ela entra com o quê? Com atividades. O que são essas atividades? É um brincar, o brincar terapêutico. Para um terapeuta ocupacional, um copo não é um simples copo. Um copo, ele vai trabalhar aqui coordenação visomotora, coordenação motora, apreensão. Ele vai trabalhar esse comando de pegar água e levar para a boca, de devolver. Então, um brinquedo, por exemplo, um jogo de memória para uma criança com deficiência intelectual ou um atraso cognitivo. Um jogo de memória, ele vai... Todo esse trabalho que é feito, quantas coisas podem ser trabalhadas num jogo de memória? Atenção, concentração, a própria pinça, porque às vezes a criança ela tem dificuldade, né, de
pegar pequenos objetos e a terapia ocupacional, através desse brincar, eu estou pontuando o jogo de memória, porque é um joguinho bem conhecido. Então, ali ele trabalha quantidade, cores, atenção, concentração, percepção, a textura. É muito amplo a terapia ocupacional nesse contexto, tanto da deficiência intelectual quanto da reabilitação cognitiva. As alterações cognitivas, ela é observada e acompanhada todo o tempo pelo terapeuta? Todo o tempo. É óbvio que nós precisamos de uma equipe multi. Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada só. Porém, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar essa questão cognitiva, porque através dessas atividades que eu pontuei, né, enfatizando o jogo de memória, ele vai conseguir reorganizar, né, a sua memória, reorganizar a sua compreensão, e isso automaticamente ele é transferido para a sala de aula. Porque ele vai aprender a absorver melhor as coisas, entende? Aí, a partir deste momento, ele consegue fazer esse link, né? Porque, na verdade, é uma plasticidade cerebral, né? A gente trabalha aqui e ele vai conseguir desenvolver nas outras áreas através daquela atividade, através daquele estímulo. Porque quanto maior o estímulo, e quanto mais rápido o estímulo for, em questão de desenvolvimento, melhores os resultados. Geralmente, os pais, a família traz esse paciente, né, que é um paciente até ao terapeuta ocupacional, em que fase? Existem duas situações. Existem aqueles pais, aquela família, em que tem uma reação, percebeu, deixa eu correr atrás do prejuízo. Entende-se como um prejuízo, eu vou correr atrás. E o benefício é enorme. E existem aqueles pais que negam. Não, isso é uma fase, isso vai passar. Não, ele não... Ele começa a comparar o filho com o outro e aí percebe, guardar o filho dentro de casa, não sair, deixar o convívio social, ao invés de correr atrás. Então, nós temos essas duas situações. O ideal é que essa busca por essa equipe, né, e nela está o terapeuta ocupacional, seja o quanto antes. Mas, infelizmente, nós temos casos de crianças que as complicações já estão bastante, já são bastante relevantes, onde fica um pouco mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Precisa, a partir do momento que deu despertar, leve, traga, né? Nós temos aqui atendimento, clínica. Nós temos a clínica que presta atendimento à sociedade, atendimento gratuito. Então, quanto antes, é urgente. É melhor desconfiar de uma coisa que não existe, embora, primeiro, precisamos de uma avaliação do médico. O primeiro passo é o médico. O terapeuta ocupacional vai trabalhar em cima do diagnóstico médico. Nós não fechamos diagnóstico. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer.
Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32 17 89 15 e regularize a sua situação financeira. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos para um estado de opinião e com a professora Elisete Moreira, ela é coordenadora do curso de terapia ocupacional da Finca, aqui na cidade do município de Porto Velho. Professor, nós estamos falando da clínica da terapia ocupacional, da importância da ocupação desse paciente. E interessante é os laboratórios que dão assistência, que prestam assistência às pessoas que necessitam da terapia ocupacional. E se observa que aqui no campus da Faculdade Finca Porto Velho, tem toda uma estrutura de uma casa montada com sala, com quarto, com banheiros, com cozinhas, exatamente para aqueles pacientes que têm dificuldade de lidar com o seu cotidiano com coisas simples que parece ser muito simples, mas que para o paciente não é nada simples. É complicado pegar um copo, é complicado ir no banheiro, é complicado lavar uma louça, ir na cozinha, preparar um pequeno lanche. E isso tudo é trabalhado dentro desse laboratório, dessa casa, aqui no campus da Faculdade Finca. Eu gostaria que a senhora falasse da importância desse laboratório, dessa casa montada para assistência a esses pacientes. Bom, como o senhor relatou, doutor, é uma casa realmente montada e estruturada. Partindo do que nós estávamos falando, da criança com deficiência intelectual e outras patologias, nós temos a possibilidade ali de fazer o treino de atividades de vida diária em todos os contextos, de dentro de uma casa. Porque os próprios pais, eles evitam que os filhos lavem uma louça, faça qualquer atividade ali dentro de uma casa, justamente porque tem medo. E quando chega para a gente, lógico, o primeiro passo é realizar através do laudo médico, a anamnese, né, que é uma entrevista profunda para saber quais são as dificuldades. E quando a gente percebe que tem essa questão de dificuldades na realização das atividades de vida diária, a gente leva para essa casa. Por exemplo, até o uso da faca nós trabalhamos. Que é complicado, né? É muito complicado para uma mãe, até para uma criança dita normal. É complicado você deixar uma criança mexer com faca. Mas trabalhamos, tem muita dificuldade. Traga a sua frutinha, ou os alunos, eles gostam muito de fazer isso, e de contribuir com isso. Então, às vezes, eles mesmos trazem uma fruta, alguma coisa, vai ensinar a criança picar aquela frutinha, fazer uma salada de fruta. Nós simulamos fazer um arroz, simulamos lavar a louça. A menina, por exemplo, com deficiência intelectual, ela tem a deficiência, a mãe tem medo, mas ela é uma menina, né? E normalmente as meninas, elas vão para a cozinha, não que os meninos não vão, né? Vão e fazem muito bem. Mas a gente vai fazendo esse treino etapa por etapa.
desde da higienização das mãos, todo esse autocuidado, para que ela possa manipular um alimento, certo? Ao uso da faca, ao uso do micro-ondas. Nossa cozinha é equipada, como o senhor disse, temos de tudo. Ao uso da geladeira, uso da pia, abrir e fechar a torneira, porque às vezes eles esquecem a torneira aberta. Então, tudo isso o terapeuta ocupacional trabalha. Gradativamente, conquistou hoje, maravilha. A semana que vem ou na próxima sessão tem mais. Então, nós vamos por etapas. Não é obrigado a aprender tudo num dia só. Quando inicia o semestre, nós fazemos uma avaliação. Quando termina o semestre, é incrível a mudança. É incrível o ganho. E aí temos lá, em uma outra parte essa é a parte da cozinha, né? E aí nós temos uma parte que nós chamamos de mercadinho da finca. Onde nós temos embalagens de tudo, desde o arroz, feijão, pasta de dente, tudo que o senhor imaginar que tenha num supermercado. Essas embalagens nós trabalhamos de que forma? Tanto em saber o que é, em reconhecer, né? O arroz vai para a cozinha e definir aonde é utilizado cada coisa, quanto na questão monetária. Porque uma criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade de lidar com dinheiro. A maioria delas tem. E nós trabalhamos com dinheirinho, aquela simulação, né, dinheirinho de brinquedo, de papel, para que essa criança consiga olhar, porque nesse mercado nós temos todos esses mantimentos e essas coisas de supermercado, e lá tem os precinhos também. Os preços estão na prateleira, onde a criança ela vai visualizar e ela pode até, normalmente, de acordo com a necessidade, o acadêmico ele escolhe os objetos, ele faz a compra dele e ele mesmo vai sentar e fazer a soma. Então, aí a gente volta lá na reabilitação cognitiva. Porque como eles trazem essa dificuldade consigo, então a gente já consegue trabalhar ali nesse mercadinho. E uma questão, professora, que é bom lembrar, que todos nós sofremos muito quando vamos ao mercado com filhos, né? E quando o filho tem uma dificuldade dessa, né, de saber o valor do dinheiro e a dificuldade que nós temos para ter o nosso salário mensal, para ter aquela quantidade de recursos, o filho não tem essa noção. Então, há um sofrimento muito grande, né, do pai, é mútuo, né, do filho, porque não tem o produto, e dos pais, porque não tem condições de adquirir aquele produto. Então, quer dizer, é uma forma de poder trabalhar, que seria, nós deveríamos trabalhar isso com todos. Uma educação financeira também. Né, em casa, né? Uma educação financeira. Então, trabalhamos ali a matemática, a leitura, porque ele precisa ler naquela embalagem o que é, né? E correlacionar com aquilo que ele tem dentro de casa. Então, são muitas coisas que são trabalhadas em quê? Em um mercadinho de embalagens. Então, a nossa casa é perfeita. Aí vamos para o quarto. Temos um quarto também com cama, com guarda-roupa, onde nós vamos ensinar para essa criança. A gente fala criança, mas tem os adultos que perderam suas funções, né? A gente trabalha nesse mesmo propósito. Nós ensinamos trocar o lençol, arrumar uma cama, trocar uma fronha, organizar um guarda-roupa, que parece coisa muito simples, mas não é tão simples assim para quem tem uma dificuldade, né? E nosso banheiro, ele é todo adaptado para pessoas com deficiência, para cadeirante. E recebemos pacientes, doutor, que têm crianças grandes que têm problemas com o desfraude, quem usa fralda, não consegue utilizar, não consegue ser independente na utilização do banheiro. E nós trabalhamos isso também, escovação de dente, utilização do banheiro. Todo o sistema motor é trabalhado. Todo o sistema cognitivo, motor, tudo nós trabalhamos dentro dessa casa. Além da clínica, que nós temos ali os consultórios. Essa é a casa que nós temos montada.
E ao lado temos uma clínica com consultórios individuais, porque temos aqueles pacientes que têm muita dificuldade de concentração. Então, esses pacientes nós trabalhamos dentro dos consultórios e existe sim um momento em que ele vai para casa, né? A casa de atividades de vida diária. Porém, existem sessões que elas precisam ser mais fechadas, certo? Então, a estrutura é maravilhosa. E falando ainda de estrutura finca, nós temos o laboratório de órteses, onde nós confeccionamos para os nossos pacientes, por exemplo, crianças que teve paralisia cerebral. Tem a mão em flexão, pessoas que sofreu derrame. Ela fica ali no início, a mão dela fica bem molinha, né? Fica hipotônica e depois fica rígida. Então, nós confeccionamos sob medida para esse paciente essas órteses. Então, os nossos pacientes da clínica, que precisam de órteses, que para quem não sabe o que são aquelas talinhas que a gente ouve falar, né? São umas talas de sustentação que elas vão estabilizar esse membro, esse punho, para que ele não fique fletido. Todos os nossos pacientes, eles saem daqui com a órtese oferecida pela finca. E isso ajuda muito, né, em restabelecer os movimentos desse paciente. Ajuda porque ele não vai criar uma deformidade, não vai acontecer uma deformidade óssea porque ele está com a órtese, certo? E a partir do momento, quando a mão ela é muito fechadinha, então a gente coloca uma órtese que estende os dedinhos. Conforme a gente vai ganhando, né, essas habilidades manuais, a gente já vai deixando os dedinhos mais soltos para que ele possa executar as suas atividades com a mão. Então, todo esse treino, a terapia ocupacional faz. Professor, eu vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32-178915 e regularize a sua situação financeira. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e com a professora Elisete Moreira, falando sobre terapia ocupacional. Professora, apesar de ser uma graduação de pouca evidência, mas que tem um papel importantíssimo, né?
e Rondônia tem a felicidade de ter um curso de graduação em terapia ocupacional, os benefícios que trazem para os pacientes enorme. Eu lembro que na psiquiatria, quando aqui cheguei, não existia terapeuta ocupacional e nós tínhamos que improvisar a ocupação desses pacientes. E ocupou o paciente, é outro ânimo, é outra vida, e muitas vezes os pacientes tinham alta depois de algumas ocupações mais consistentes, as altas eram dadas em tempos menores do que o normal. Então o terapeuta realmente tem um papel muito importante no sistema de saúde, e a integração dele na equipe multidisciplinar tem um papel extremamente relevante. Mas eu queria que a senhora falasse sobre as patologias neurológicas e o terapeuta ocupacional. Bom, o mais comum que nós recebemos, eu gosto de focar aqui para a clínica, porque é onde a gente tem acesso a esses pacientes e onde a gente consegue resultados fantásticos. Então, são pessoas que sofreram o AVE, o derrame, né? São pessoas que perdem as suas funções. Tinham tudo isso que a gente falou até agora e, de repente, perdeu. A partir do momento que essa pessoa perde a função, ela não é só uma função motora que foi. O emocional dessa pessoa fica muito abalado. Elas normalmente tendem a entrar num processo depressivo. Por isso a importância da equipe multi, né? E aí a terapia ocupacional, ela entra para quê? Para retornar esse movimento. É possível? É possível. Se a pessoa tiver um atendimento do terapeuta ocupacional, indicação médica, que normalmente os médicos encaminham para nós. Tão logo ela sofra esse AVE, os resultados são fantásticos, porque, digamos assim, dá tempo da gente correr atrás e não deixar que aquela perda motora, ela se instale. Porque os neurônios que foram. Mas o nosso cérebro, graças a Deus, tem a capacidade de se recuperar. E aí nós trabalhamos nesse contexto do retorno dessa pessoa a poder tirar a sua roupa, colocar a sua roupa. A terapia ocupacional trabalha muito com adaptação, né? Às vezes não consegue mais colocar a meia no pé, tirar a meia do pé. Sacrifício, né? Um sacrifício. E nós fazemos, confeccionamos. Existe muita coisa no mercado, mas tem coisa que a gente olha e fala, não, esse paciente eu tenho que confeccionar isso para ele, para atender. E a gente coloca a mão na massa e confecciona. Então, tirar uma meia, colocar uma meia, um zíper, um fechiclero ou zíper, né, da maneira que queira falar, essa pinça fina que ele perde, nós vamos trabalhar essa pinça fina para que ele possa subir e descer um zíper. O botão da camisa, eu preciso uma hora vir aqui e trazer as nossas adaptações para que a gente possa até demonstrar. O botão, nós temos adaptações no qual a gente, ele consegue com uma mão, eu vou usar um termo, ele laça, ele enfia ali dentro da casinha, laça esse botão e faz o movimento e consegue abotoar com uma mão. Porque o nosso objetivo é recuperar a função dessa mão. Mas e até lá? Essa pessoa vai continuar vivendo. Essa mãe vai ter que continuar realizando as suas atividades dentro de casa, vai ter que continuar cuidando dos filhos. Nem sempre ela tem um cuidador à disposição. Então, a gente trabalha nessa independência. E não só isso, temos pacientes que trazem outros problemas neurológicos e que perdem a função. O terapeuta ocupacional, ele trabalha bastante essa questão do membro inferior, do membro superior, mas não significa que não trabalhamos o membro inferior, porque essa pessoa, ela tem problema de equilíbrio. Se ela sofreu um AVE, normalmente o hemicorpo, a metade do corpo dela ficou comprometida. Ou que teve um tumor no cérebro, qualquer coisa que tenha no cérebro, qualquer coisa que afete o cérebro, traz algum déficit motor, normalmente, né? Ou motor, ou visão, ou audição. E a gente trabalha também essa questão do equilíbrio
com essa pessoa, não entrando na área da fisioterapia. A fisioterapia, ela vai trabalhar essa parte... Vai ajudar muito, né? Essa parte do movimento, da função. E nós trabalhamos essa questão do retorno mesmo às atividades. Na realidade, o fisioterapeuta tem um laço muito grande, né, com o terapeuta ocupacional, né? Parece que são irmãos, né? Até o mesmo conselho, doutor. Mesmo conselho, né? Eu digo que somos profissões, nós somos irmãs e temos que trabalhar juntos porque nos completamos, ninguém invade a área de ninguém, mas nos completamos e é muito necessário. Um paciente que tem o acompanhamento da fisioterapia e da terapia ocupacional simultaneamente, o ganho dele é incomparável com o ganho de uma pessoa que não possa ter, né, esse acompanhamento mútuo. Professora, se observa que muitos pais e a sociedade, de uma forma geral, tem muita dificuldade de lidar com o autismo. E nós sabemos da importância da atenção que tem que ser dada a esse paciente. E a terapia ocupacional, elas têm um processo importantíssimo na ajuda desses pacientes. Como que a senhora lida com o autista na terapia ocupacional? O autista, ele recebe as informações de uma maneira, a gente fala hipo, né, que é muito leve, ou hiper, são muito fortes. Por exemplo, o som. Normalmente a gente recebe muito paciente que ele tem uma sensibilidade enorme ao som. Então você tem que ter cuidado na hora de conversar, na hora de falar, porque às vezes você vê uma criança autista gritando e você não tem noção de que é o barulho que está em volta, que às vezes para mim, né, ou para o senhor é normal e para ele é demais. Ao toque, eles têm muito problema, eles têm muita hipersensibilidade, tecido, perfume, tudo que se diz ali, aquele contato de pele. E também a criança autista, ela é uma criança que você precisa trabalhar com ela na questão das rotinas, porque normalmente eles têm uma rotina. E essa quebra de rotina traz assim um transtorno à família, porque aí a criança já não consegue, os pais não conseguem sair, não conseguem ter um convívio social por conta disso. Então, o que a terapia ocupacional vai trabalhar nesse sentido? A gente vai trabalhar justamente nesses pontos, com muita graduação, com muita calma, subindo de pouquinho em pouquinho. Nós vamos trabalhar o som, a sensibilidade. Para o senhor ter uma ideia, tem crianças que têm hipersensibilidade à pasta de dente, à espuma da pasta de dente, ao sabonete. Então vamos colocar o sabonete porque ele tem que utilizar o sabonete. A gente vai chegar no sabonete, mas antes disso tem todo um processo que a gente vai trabalhar com essa criança. Nós utilizamos desde arroz mesmo cru, a bolinha de gel, tem umas bolinhas de gel que a gente coloca na água e elas aumentam. Tem criança que não suporta, toque é isso aí. Com o passar das sessões, elas estão brincando com aquilo. Então vai resolvendo essa questão, mas é muito gradativo. Que a gente pode trabalhar com essas crianças com autismo para que não gere um trauma. As famílias demoram um pouco para trazer esse paciente até o serviço que possa dar assistência, né? Eu acho que falta um pouco de quê? De observação? Ou é naquelas, vai melhorar? Como a criança autista, ela não tem nada exteriormente que, né, não é uma deficiência, tal. Aí hoje se confunde muito a hiperatividade com uma criança que antigamente era arteira, artilosa, né? Hoje se confunde e aí o autista normalmente ele se retrai. Então, meu filho é quieto, meu filho é tímido. Normalmente eles gostam de pequenos objetos, de ficar ali, às vezes, girando aqui. Vive o mundo dele, né?
é um mundo à parte, gostam muito do tudo que gira, o ventilador, eles ficam ali vidrados e ficam mais na dele. Então acaba sendo confundido com timidez, com o jeitinho dele. E hoje os médicos já estão dando hipótese diagnóstica mais cedo, mas antes era com 7 anos, para fechar um diagnóstico. E nós temos um problema sério também agora, com as redes sociais, os pais todos nas redes sociais não observam muito o comportamento dos filhos. Isso dificulta um pouco, né? Porque as atenções hoje não são voltadas para a família, sim para as redes sociais. Então isso é um problema também sério que afeta na descoberta dessas patologias. E as redes sociais, ela atrapalha a própria criança, porque hoje é a babá. Ele se a concentra, babá. né? Ele está ali, a criança que está no celular, que está no tablet, está no computador, ele não está dando trabalho, ele está quieto. E a criança com autismo, tem uma determinada área, que é específico de cada um, ele desenvolve muito. E com o celular na mão, ele acaba desenvolvendo tanto. Tem crianças autistas de 4 anos que falam inglês. Por quê? Porque eles têm acesso aos joguinhos em inglês. Então, e aí eles têm dificuldade no português. Por quê? É naquela área ali que ele desenvolveu. Então, essa questão ela não atrapalha só o cuidado dos pais, mas também o próprio desenvolvimento da criança. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32-178915 e regularize a sua situação financeira. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o sala de opinião e com a coordenadora do curso de terapia ocupacional, a professora Elisete Moreira, aqui da Finca Porto Velho. Professor, nós observamos nas redes sociais, observamos em noticiário, em que hoje, por exemplo, as pessoas vão envelhecendo e tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de convívio. E hoje já existe
condomínios só para idosos, né? Procurando já adaptados e mostrando a necessidade de um cuidado especial. O terapeuta ocupacional cuida também no nosso dia a dia desse envelhecimento, de acordo com as nossas necessidades dentro do processo de envelhecimento. As pessoas procuram e qual a importância disso para que as pessoas possam tomar conhecimento do serviço que existe e do que pode ser feito para que melhore sua qualidade de vida? Hoje o envelhecimento, a nossa idade ela está se prolongando. Não é o nosso caso, né? Justamente por conta de melhor alimentação, do despertamento para a questão das atividades físicas. Só que o envelhecimento ele traz toda uma carga, né? Toda uma experiência de vida e às vezes os mais novos não têm realmente paciência. E isso pode causar no idoso a depressão. Por quê? Ele vai, a partir do momento que ele vai perdendo as suas habilidades, principalmente as habilidades motoras, ele vai começando a sentir um peso, né, para a família. E a família também tem esse lado de não compreender. Então a terapia ocupacional vai trabalhar o quê? Atividades que ressignifiquem a vida dessa pessoa. Através de produtos manuais. Mas alguém que tenha vontade de fazer terapia ocupacional, não vou porque eu sou péssima em habilidades motoras, em fazer um artesanato, não é isso. Se você tem um grupo de idosos, né, que é bem legal trabalhar com eles em grupo. Elas têm, eu falo elas, né, que mais mulher que procura, tanta experiência, tanto conteúdo guardado, que você propõe. A senhora pode ensinar para o grupo? Elas ensinam com tanto gosto, com tanto prazer, aquela atividade que ela fez a vida toda e que para ela era rotina e que agora não serve mais para as colegas. Então, e com isso a gente vai resgatando essas pessoas de entrar numa depressão, de ter uma vida sem sentido. Além de que nós orientamos a família em todos os sentidos no envelhecimento. Desde esse convívio, né, dessa paciência que é necessário ter, até a questão de mobiliários dentro de casa. Porque a partir do momento que você tem um idoso, aquele tapetinho lindo, maravilhoso, não vai poder ficar ali. Porque ele não tem mais aquela habilidade motora, o pezinho já arrasta pelo chão. Quinas, mesas, tudo que se diz dentro de casa, nós orientamos. Então, a orientação ela vai para a família, para o ambiente, o terapeuta ocupacional trabalha também nessa questão do ambiente e também estabelecendo, ajudando a organizar uma rotina para que esse idoso não seja um peso para a família e ele não se sinta um peso também. Uma das coisas interessantes é que muitas vezes nós, daquela ânsia de aposentadoria, queremos se aposentar, temos uma vida ativa, trabalhamos, acordamos cedo, né, tomamos nosso café, temos um horário a ser cumprido e de repente nós estamos doidos para se aposentar. Não, vamos aposentar porque eu já trabalhei demais. Aí vem a ociosidade, você fica ocioso em casa, aquele velho sem fazer nada em casa, ou se não jovem, muitos jovens, né, pessoas estão aí jovens aposentadas e ficam ociosos. Isso adoece. Você deixa de ter uma vida ativa para ficar em casa sem fazer nada, que fazendo só as coisas domésticas em casa, muitas vezes nem isso fazem, né? E isso é um mal, né? É um mal, porque eu costumo dizer que tudo que para, trava, né? A ferrugem vem. Então, não pode parar, precisa continuar. É onde a gente orienta também essa questão da atividade física, para que procure uma atividade física que seja prazerosa. Não adianta falar, não, tem que ir para uma academia, não. Se caminhar é melhor, se a hidroginástica é melhor, vamos trabalhar dentro desse contexto, dentro do que seja agradável, do que cause satisfação para essa pessoa. E essa questão de a gente poder utilizar as atividades para o idoso, dele poder compartilhar o seu conhecimento com outros, eles se redescobrem e às vezes começam a ganhar dinheiro com aquilo que eles aprenderam a fazer. E a gente, enquanto profissional, também aprende muito
né? Ali é muito prazeroso a questão das oficinas terapêuticas. Então, por exemplo, se eu me aposento, eu não poderia me aposentar totalmente. Eu tenho que encontrar um mecanismo de poder ocupar meu tempo, porque senão eu entro em um processo depressivo, me sinto inútil, né? Tem a família também para cobrar, você não está fazendo nada, né? Você está arrastando o pé, não pode arrastar o pé em casa, entendeu? Então, começa uma cobrança muito em cima das pessoas, que isso acaba as pessoas ficando inferiorizadas, achando que elas são inúteis. Quer dizer, e ela manteve a casa o tempo todo, entendeu? Sempre foi uma pessoa ativa e, de repente, entra no quadro depressivo e muitas vezes isso é péssimo, levando até ao suicídio e à morte. Exatamente. O simples fato de um familiar falar, eu tive que tirar o móvel dali porque o papai ou a mamãe trombou, se machucou, machuca mesmo, machuca a pessoa. Então precisa aprender a ter esse trato com o idoso, sem contar que todos nós vamos chegar lá um dia. Então a gente tem que aqui plantar esse manejo, essa questão, esse trato, para que a gente possa receber também um dia, né? Professora, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas nós temos que falar sobre a importância dos alunos formados e do sucesso desses alunos formados em terapia ocupacional aqui no estado de Rondônia, através da Finca, né? E no curso que a senhora coordena. Residências, né? Trabalhos, concursos, é muito gratificante isso. É um orgulho. Nós temos muitos alunos, muitos egressos nossos já no mercado de trabalho, concursos, temos aqui em Porto Velho, temos no Acre, temos uma aluna que passou para residência agora em Vilhena. Então, assim, é motivo de muito orgulho. Sem contar, doutor, que as clínicas, né, acabam me procurando. As clínicas aqui de Porto Velho, sempre vem um recadinho, recebo muito recado de Cacoal, olha, está precisando. E eu passo, né? Eu passo para eles, para que eles possam se inserir no mercado de trabalho. E já tenho tido, assim, retorno de pessoas que, poxa, que legal, obrigada por ter me indicado, está valendo a pena. Pessoas profissionais da área da saúde e que não tinham bem delimitado o que a terapia ocupacional fazia. Então, a partir do momento que esses meninos estão entrando no mercado de trabalho, que é um mercado aberto, né? É um mercado divulgando. Aberto. Além de clínicas, eles têm autonomia para abrir sua própria clínica, trabalhar em hospitais, trabalhar em centros de reabilitação. O serviço público está de portas abertas, né? Tem que ficar de olho, abrindo concurso, tem que mesmo prestar o concurso, porque vale a pena. Vale a pena. E o terapeuta ocupacional, uma coisa bem bacana da nossa profissão, é que quando não tem, eu não tenho emprego fixo, nós atendemos home care. Nós podemos cobrar um dinheiro bacana, que não vai também prejudicar tanto aquela pessoa que necessita, dá para você fazer aí dentro da legalidade, né, para não infringir nada em questões legais. Nós podemos trabalhar home care, prestar nosso atendimento lá dentro da casa do paciente, principalmente idoso. Quando o idoso está acamado, normalmente há essa procura. E aí nós podemos ir lá prestar o nosso atendimento, os resultados são maravilhosos. É uma profissão como qualquer outra, tem que cobrar para dar assistência, né? Mas a sorte é que nós temos um serviço aqui, uma clínica que presta assistência à população que necessita sem cobrar. E isso também é importante e traz um benefício muito grande para as pessoas mais necessitadas. Professora, qual o perfil do terapeuta ocupacional? Como que a senhora vê o terapeuta ocupacional que procura a terapia ocupacional como profissão? A pessoa que procura a terapia ocupacional, normalmente elas são pessoas assim que têm uma sensibilidade muito grande, que elas já se voltam para essa área, ou para a área social, ou para a área mesmo de reabilitação. E nós não temos assim, olha, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Eu digo que quem se apaixona pela terapia ocupacional é terapia ocupacional mesmo. Ele consegue enxergar as possibilidades que essa profissão pode trazer de liberdade mesmo para o outro, né? Porque você ficar preso ali sem conseguir realizar, seja físico, motor, cognitivo, você fica preso ali
E a terapia ocupacional, ela vem ali para mexer nisso aí, para poder reestruturar e a pessoa conseguir levar uma vida o mais próximo do normal possível. Então, a pessoa que quiser fazer o curso de terapia ocupacional, quiser conhecer a clínica, quiser conhecer a faculdade, nós estamos aqui de portas abertas para poder receber, mostrar. De repente você fala, foi falado tanto em patologias, em doenças, nós temos o contexto social, contexto de geração de renda, nós trabalhamos no sistema prisional. Então, o que você gostar de fazer, eu costumo dizer que a terapia ocupacional tem um campo para você, porque, graças a Deus, é muito amplo. Se você aí que está nos assistindo, né, passou por exemplo, quero fazer o curso de terapia ocupacional, vem aqui na Faculdade Finca, ou Faculdade Metropolitana, que você terá todo o acesso às informações, poderá conhecer os laboratórios, a residência, que também é um laboratório, conhecer a nossa coordenadora e poder realmente fazer um curso de sucesso. Terapeuta ocupacional tem um papel social importantíssimo e são poucos profissionais que temos ainda no estado de Rondônia e no Brasil. É a sua vez. Procure a Finca e a Faculdade Metropolitana e faça um vestibular agendado para terapia ocupacional. Professora, muito obrigado pela oportunidade que a senhora nos deu aqui em Sala de Opinião. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco dessa profissão maravilhosa e de um futuro promissor. Obrigada mesmo, obrigada a todos. Um grande abraço, professora. Obrigada. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32178915 e regularize a sua situação financeira. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.